noite. A gente está entrando mais uma vez ao vivo com o Entre Livros, diretamente de Brasília, da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Eu sou Renana Lessa e os meus convidados hoje para falar sobre livros que viram filmes, a literatura que vai parar nas telas dos cinemas, a relação, enfim, que existe entre cinema e literatura. Eu estou aqui com Marçal Aquino, que é roteirista e escritor. Nesse fim de semana, agora na sexta-feira, estreou o filme dele, Eu Ouviria as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que na verdade é baseado na sua obra, né? E você também participou da adaptação para o cinema, do roteiro, né? Junto com o Beto Grande. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, que eu acho lindo, assim, essa já é uma poética, né? Teve gente chamando, né, de título quilométrico e tal, mas eu achei uma beleza. Aliás, tudo é lindo nesse filme, né? Camila Pitanga, então, tá um deslumbre. Bom, tô aqui também com o ator Caco Monteiro, que participou do filme Capitães de Areia, e também Tieta, né? Quer dizer, duas obras de Jorge Amado que foram parar na telona. E também com o meu adorável diretor e documentarista Vladimir Carvalho. E aí vem aquela coisa, né? Bom, estamos falando de literatura que vai parar nas telas de cinema e você é documentarista, você não faz ficção. Mas você já fez documentários sobre José Lins do Rego, por exemplo. Não é? Quer dizer, é uma literatura indo parar no cinema através de você. Por que você decidiu fazer esse filme? Bom, é uma história um tanto quanto longa, né? Desde criança que eu fui meio que introduzido no mundo do Zé Lins e morando a 2 passos daí da região da Várzea do Paraíba, onde tinha os engenhos, etc. E meu pai era um leitor, assim, assíduo do Zé Lins. E aí com 10 anos eu já estava lendo o Menino de Engenho. Foi por isso. E aí você mostra, inclusive, uma escola que tem o nome dele, né? Onde os alunos não conheciam a obra dele. E aí isso foi uma denúncia, assim, você fica muito triste de ver essa realidade? Para mim foi melancólico, mas para mim foi uma surpresa também. Porque eu cheguei numa escola de manhã, não sabia, não tinha conhecimento. E de repente, antes da escola abrir propriamente dita, no meio, no caminho, eu comecei a entrevistar a garotada chegando. E aí senti que as pessoas estavam completamente por fora, eles não sabiam. A 2 passos do engenho onde morava Zé Lins do Rego, onde morou Zé Lins do Rego. Então eu entrevistei e não teve outra saída, porque é aquela história, né? O Brasil é defasado em termos de leitura, em termos de livraria, em termos de essa coisa, o diálogo com o livro tem sido tanto quanto sofrido no país, né? Então já virou praticamente eu não gosto da palavra denúncia, mas faz parte do contexto do filme. Mostrar que mesmo ali as pessoas não sabiam, de certa forma, quem era Zé Lins do Rego, um dos gigantes da literatura brasileira. Marçal, você acha que agora as pessoas já estão... Existe esse crescimento da classe média, faz também com que surjam novos leitores? Quem é o seu leitor, por exemplo, da sua obra? Tem uma vaga ideia de quem é meu leitor. Eu acho que não há como você entender direito quem te lê. O livro é uma mensagem que você manda dentro da garrafa, vai encontrar alguns leitores, mas eu sei até quantos são, né? É terrível isso, né? Saber quantos são seus leitores, né? É uma forma de mostrar a indigência da literatura. E os espectadores do Quase filme conheço hoje? Todos. Eu fui ver o filme hoje, aqui em Brasília, numa sala, num shopping e tal. E, assim, era domingo, eu fui numa sessão cedo, né, pra poder estar aqui agora. E tinha muita gente. Camila Pitanga. Você acha que é a Camila que atrai, não é você? Bem, meus amigos, se não for a Camila, eu não posso imaginar nada mais. Muito bom. Imagina. Os lindos lábios dela. Eu penso que sim. Eu só posso dizer a você o seguinte, eu fiz a minha parte. Ela está fazendo a dela agora. Pois é, você escreveu o livro, né, que deu origem ao filme, e também participou da adaptação. O que é diferente nos dois, no livro? Eu tenho muita dificuldade para falar dessa coisa de você dizer o que é parecido, porque eu entendo que uma adaptação, e o trabalho do Beto Brant marcantemente passa por aí, é estabelecer um diálogo com o livro. São linguagens distintas, portanto não há que se falar em fidelidade. Eu acho que o Beto, com esse filme, captou a essência do livro. E aí eu me dou por satisfeito por ter assinado o roteiro também. E você, eu li críticas que falavam que o grande mérito desse filme também era o maior defeito, que era um pouco de manter uma fidelidade. Você disse que não tá, mas que se mantinha bem fiel ao livro. Você vê que coisa, até fidelidade é criticada hoje em dia, né? Né? Então eu acho que, eu entendo assim, eu nunca saí do cinema dizendo o livro é melhor que o filme.
Eu sempre soube que o livro é melhor, sempre. Você diz O livro é sempre melhor. O livro é sempre melhor. Por quê? Porque o livro precisa da sua imaginação. O cinema precisa da sua atenção e acabou. Então são reinos distintos. Então não há que se falar igual, é parecido, porque cada leitor tem um filme dentro da cabeça. E o diretor vai ter que personificar isso, botar gente de carne e osso. Aí começa aquele negócio, pra mim ele não é assim, não era assado. Então eu acho que o critério de fidelidade não serve pra gente avaliar. Capo, que participou do filme Tieta, por mais que a gente, né, meio até lugar comum dizer isso, né, o livro é sempre melhor, muita gente fala isso. Mas se o filme também, por outro lado, tem um papel de fazer com que aquele espectador tome conhecimento, por exemplo, de uma obra de Jorge Amado e queira ler outros livros de Jorge Amado, a novela então não faz isso ainda mais porque alcança um público maior? Eu vou dar até um exemplo do meu personagem. No livro o nome dele era Astério, na novela era Timóteo e no filme era Ramiro. Era o mesmo personagem, que era o marido da Elisa, que era a irmã mais nova da Tieta. Tem isso, eu acho que um leva ao outro. Eu, por exemplo, quando eu vi o Invasor, ou quando eu vi Os Matadores, do Beto, logo em seguida veio Os Invadores, já fiquei louco, já veio Ações Entre Amigos, enfim. Leva isso, você fica... Eu comecei a ler a obra do Marçal. Eu acho que o cinema também tem essa função, e como ele tem uma ampliação maior, eu acho, hoje em dia as pessoas veem mais cinema, que você nem conhecer, tem mais cinema que ler livros, então tem esse... Eu acho que tem essa... Exatamente. Eu digo que o cinema tem mais glamour que a literatura. É um glamour de R$1,99, mas é um glamour. Exatamente. Então, mas eu não troco a imaginação do livro pela visão do cinema, com certeza. E como é que é a sua imaginação quando você escreve um livro, Marçal? Quando você estava escrevendo esse livro, era alguém parecido com Camila Pitanga que você via, por exemplo? Não tinha imaginação para tanto, né? Eu disse, existe uma Lavínia, a personagem que é minha, é do livro, ela não existe na vida real. Ela é verdade para mim dentro daquele livro. Então não há que se pensar. O Beto um dia disse, vou chamar a Camila Pitanga. Até ver a Camila atuando, eu era incapaz de imaginar a Camila no papel. Você tem de ver o ator fazendo, desempenhando o papel para você ter consciência do que acontece. Mas eu não tinha, não. Os meus personagens são muito abstratos. Porque enquanto eu estou escrevendo, evidentemente eu vejo aquele cenário. Mas eu digo sempre, você descreve aquilo que você é capaz. Você tenta passar para o leitor a mesma sensação, a mesma emoção. E nem sempre isso funciona, né? Eu já vi gente rindo de coisas tristes e ficando muito triste por uma piada que eu contei. É normal. As piores notícias do seu livro. Vai lá. Qual é a característica principal, ou quais são as características de uma boa adaptação para o cinema, na opinião de vocês? Veja, ouvindo o Marçal, que é enfático nisso, em parte eu concordo com ele, claro. Mas eu vejo uma coisa assim, isso que ele chamou do glamour do cinema, às vezes acontece de você produzir, vamos dizer, você tem o livro e você tem um excelente filme. Sem dúvida. Sem dúvida. Acontece muito. Eu me lembro, eu era garoto ainda, né? E coisa de 50 anos atrás, né? Eu era garoto, começando a ver cinema e tal. E eu tinha lido uma coletânea de contos do Hemingway. Um deles chama The Killer, Os Assassinos. A técnica do Hemingway reduz todo o texto dele, praticamente fica no diálogo. Ele pretende, ele consegue, não é? Mas são pouquíssimas ações. Só no diálogo ele consegue dar um clima, e é uma coisa assim, contagiante, forte, né? Depois eu vi o filme no cinema, um filme adaptado de The Killer, Os Assassinos, chamado em português. E olha, eu fiquei impressionado como... Porque você lê um livro, vamos fazer aqui um parênteses. Você lê um livro e você, como o Marçal disse no início, ele me corroborou, você meio que você vai imaginando, inventando com a sua cabeça, você faz um livro também para si. Seu. O cinema às vezes se encarrega disso. Quando eu vi Os Assassinos, o cara, daqueles simples diálogos, sem nenhuma rubrica, sem nenhuma outra indicação, ele criou todo um ambiente, personagens, talvez com nomes bem fictícios, né? E era escandalosamente um filme, talvez não fosse hemingwayano, mas era um filme absolutamente interessante, curioso e atraente com glamour. E era um diálogo do cinema, né? Um código diferente da literatura e que dava certo. Eu, em 2004, eu voltei para a academia, eu morava no Rio, voltei para a Bahia,
E aí me aventurei a voltar para a faculdade e fiz um curso de comunicação social com habilitação em cinema e vídeo. E tentando, enfim, já ficando mais velho, ator, então já pensando numa carreira de direção, enfim. E aí adaptei, eu guardei por 16 anos um conto do Luiz Fernando Veríssimo, um autor que eu sou apaixonado, que eu adoro, chamado Meio Poeta. E eu guardei nessa gaveta durante 16 anos, aí quando eu fiz o curso, eu peguei ele, assim, com o trabalho de conclusão de curso, assim, vou fazer esse filme. Aí roteirizei, e assim, o conto ele é uma comédia, Luiz Fernando, né? Ele conta a história de um jovem casal vindo da lua de mel, e quando chegam de volta em casa, a garota vai para casa dos pais e o menino vai trabalhar, e a menina vai revelar um segredo que descobriu do marido na noite de núpcias. Ela descobre que o menino era poeta e conta pro pai e pra mãe, e isso causa um transtorno absurdo na família. O pai bota ele na parede, ou a poesia, ou a família, enfim. Então é brincadeira. E eu senti necessidade de trazer para a leitura cinematográfica, né, a linguagem cinematográfica, poesias de baianos, né, para que encaixasse dentro da trama. E eu chamei uma professora, uma doutora em letras da Universidade Federal da Bahia, a Dalila Machado, que é uma grande amiga, e que me ajudou a fazer essa coletânea, que eu queria... Porque a Bahia, os poetas são conhecidos aqui, Castro Alves, Gregório, enfim. Então tem vários poetas baianos que a gente não conhece, eu trouxe para o filme. Eu vou querer então que você continue essa história me dizendo como é que foi essa adaptação, porque a gente tem que ir para o intervalo agora, mas a gente já está voltando daqui a pouco. E se você perdeu o comecinho do programa, você pode assistir ele todinho na íntegra, tá? Você pode entrar lá em tvbrasil.ebc.com.br mais tarde e ver na hora que você quiser, numa boa. É a TV Brasil, junto com as rádios da EBC, na Bienal de Brasília 2012. Estamos de volta com Entre Livros e aqui, né, na TV Brasil, no nosso estúdio montado dentro da primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. Você também pode acompanhar a gente em tempo real hoje através das rádios da EBC, a Rádio MEC e a Rádio Nacional. Amanhã, segunda-feira, vale lembrar que o programa só entra na rádio às 8h30 da noite, tá? Um pouquinho depois, um pouquinho mais tarde. Bom, eu sou Renana Lessa e os meus convidados hoje são o Marçal Aquino, o Caco Monteiro e o Vladimir Carvalho. A gente está falando sobre a literatura que vai parar nas telas de cinema. E aí o Caco tem uma história para terminar, né? Foi as adaptações, assim, a minha maior questão era assim, como botar a lírica dentro da linguagem cinematográfica e que fique dentro dessa dramaturgia. E eu acho que eu fui feliz, o filme é um filme muito gostoso de se ver, uma comédiazinha do Luiz Fernando. Eu mandei para ele, inclusive, pedi autorização, fiz todos os trâmites legais e mandei a adaptação para ele. Quem quiser assistir, faz como? Ai, meu Deus, só em Salvador. Não tem, porque eu fiz uma limitação, assim, é filme de faculdade, de universidade. Tá, ok. Mas tem um trailer no YouTube. Ah, legal. Então o pessoal pode procurar no YouTube, até procurando do Caco Monteiro mesmo acha, né? Bom, e qual é então para vocês a diferença básica entre as duas linguagens? A linguagem cinematográfica e a linguagem... É uma coisa, né, até extensa a explicação, mas se a gente pudesse resumir bem, qual é a diferença entre as duas linguagens, literatura e cinema? Não guardam nenhum parentesco, são apenas formas de escrita, porque se você pensar que a literatura, na verdade, ela insinua alguma coisa. E cabe ao leitor, um bom livro precisa de um bom leitor, precisa de um leitor com imaginação. O cinema, o roteiro, na verdade, ele é uma receita de bolo. Ele precisa ser claro para que todos os que vão interferir nele, afinal de contas, cinema é coletivo. Cinema necessariamente é coletivo, a literatura, ao contrário, é solitária, sabe? Então são diferenças dessa natureza. Você, na verdade, é parte de um processo quando você escreve um roteiro. Digamos assim, o roteiro é a pedra fundamental do filme, mas pode levar anos e vai ter necessariamente a interferência de todo mundo. Dos atores, do diretor, do iluminador, do câmera. Quer dizer, é um processo coletivo, de trabalho coletivo. O livro não é coletivo. O livro, o escritor se defronta com seus fantasmas, com seus medos, com seu repertório, com aquilo que ele supostamente está tentando dizer. Então tem essa diferença que, para mim, assim, é muito marcante. Mas o Marçal não tem aquele velho jargão, você lê um livro assim, nossa, isso é um roteiro de cinema. As pessoas falam isso. Mas isso, sabe por quê? Porque é de acordo com o seu estilo. Porque tem escritores
que são muito... Eles acentuam muito essa coisa visual. Descritiva, exatamente. Você lê o livro e Exatamente. você tem a sensação de estar vendo. Exatamente. E tem escritores que são mais introjetados, são mais intimistas nesse sentido. Então é uma questão dentro da literatura mesmo. Exatamente. Né? Vocês, qual é o livro de cabeceira de vocês atualmente, assim, mudando um pouco de assunto, assim, o que vocês estão lendo agora, que vocês recomendam até, ou não sei, não estão gostando? Eu estou numa fase de releitura. Eu estou relendo um livro chamado A Trégua, de um uruguaio chamado Mário Benedetti. É um livro que eu li há 20 anos e estou relendo agora. E é aquela coisa que o Calvino fala, né? Um livro, um clássico. Como entender o que é um clássico? O clássico é aquele livro que quando você lê pela primeira vez, você tem a sensação de que já conhecia o livro. E cada vez que você repega, dá a impressão que é a primeira vez. É o que está acontecendo com o Mário Benedetti. Eu tenho a sensação de não ter lido esse livro. Tão magnífico ele é. Eu estou lendo mais uma vez, pela enésima vez, posso dizer, um clássico. É um tropismo natural de um nordestino, né? Ele vai e volta da minha cabeceira, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que tem apelos cinematográficos. Ele está escrito de uma forma... E numa época que o cinema não tinha essa vigência que tem hoje, essa voga de hoje, né? E, no entanto, ele... A todo momento você vê essa batalha, nossa senhora, isso no cinema, uma superprodução de um cinema poderoso. E tem o Vargas Llosa, ele faz uma releitura com A Guerra do Fim do Mundo, né? A própria literatura tomando liberdades com a literatura. Ele, a partir dos Sertões, ele fez... Exatamente, A Guerra do Fim do Mundo. E há tentativas já houve tentativas de filmar, mas por questões políticas não foi realizado. Mas eu acho que é a nossa grande desafio, epopeia, né? Com certeza. Muito canudos, homérica, né? Eu estou lendo O Uivo, do Allen Ginsberg, no movimento beatnik, né, dos Estados Unidos, e estou adorando. Eu não conhecia a obra dele. Um poema. Exatamente. E é um livro sobre, que na realidade é uma coletânea de poemas dele. Né? Pois é, e aí o Vladimir falou então dos Sertões de Euclides da Cunha. Quando você faz os seus filmes, apesar de serem documentários, você acha que tudo que você leu entra na sua obra de que maneira? Veja, uma vez o Jean-Claude escreveu um ensaio até delongado sobre o meu filme O País de São Saruê. E ele disse que o meu documentário é filme de ficção, que o melhor do meu cinema é filme de ficção. Por uma questão muito simples. Eu peguei a mítica do sertão, a mítica do nordestino, etc., que são narradores por natureza, e fiz a partir de um poema adaptado. Então isso conferiu ao filme, que é um documentário, um peso, assim, tipo, o sertão falando com ele mesmo. Imensa múmia de cactos, refiz minha pele assim, maleável nem o cacto dos bichos que moram em mim. Entendeu? Então, isso o tempo todo no filme. Isso o tempo todo. O sertão falando com ele mesmo, num monólogo. Né? Então, é uma coisa que você... Muitas vezes você toma de empréstimo a ficção para sustentar um pouco uma situação dentro do documentário. Marçal, você acha que você ter participado da adaptação da sua obra influencia como? Se você não tivesse participado da adaptação, o que teria mudado? Provavelmente o roteirista teria trabalhado, elegido outras coisas que eu não elegi, porque são escolhas que você faz quando você vai adaptar. Como eu não quero adaptar nada, eu estou feliz com o livro enquanto livro. Para mim, os livros existindo como livros, eu estou feliz. Eu sempre necessito que um cineasta me diga, quero fazer um filme disso aqui, quer me ajudar? Então eu pergunto sempre para o cineasta, que filme você vê aqui? Porque cada um vê um filme dentro de um livro. Eu já vi, por exemplo, o Berto Brandt contando um conto meu, que ele tinha lido há muitos anos e sonhou fazer um curta, para a irmã dele na minha frente, e não era nada daquilo. Eu disse, não escrevi esse conto. É a visão dele do conto. Então, essa é a maravilha da coisa. São linguagens que se interpenetram, se contaminam. Então não tem que... Eu acho assim, cada roteirista vai imprimir uma marca pessoal. Mas aí o fato de você ter participado, o pessoal ficava meio... Marçal, toda hora assim, muito respeitoso, assim... É um engano achar que eu, por ser o autor do livro, eu sei mais sobre os personagens. Do que eu sei está no livro. Eu não sei nada, eu não tenho o diário secreto do personagem. Aquela frase absolutamente lugar comum que o escritor diz, eu não tenho nada a dizer, o que eu tenho a dizer está nos meus livros, é a pura verdade. Perfeito. E qual o livro que vocês três gostariam de levar para as telas? Marçal gostaria de adaptar?
De repente, Vladimir gostaria de fazer um documentário? Eu estou, na realidade, tentando adaptar não um livro, uma peça de teatro, uma peça clássica galega, chamada Divinas Palavras, de Ramon de Valle-Inclán, que é um dramaturgo, prosista, enfim, galego do início do século passado. E eu fiz esse espetáculo lá em Salvador em 97, de uma direção de uma alemã fantástica que mora na Bahia. E eu estou tentando adaptá-lo para o cinema, mas é difícil, porque o teatro, a palavra é muito forte. É outra linguagem. Então eu estou tentando... É uma adaptação mais trabalhosa, é isso? Mais trabalhosa. Marçal. Eu, olha, para falar a verdade para você, eu estou tentando terminar um livro. E vou me dar muito satisfeito se alguém um dia quiser fazer, eu estarei apto a colaborar. Mas eu... Então, livros que você gostaria de ver na tela são os seus? Não, nem... Você costuma gostar do resultado? Gosto, até porque eu digo sempre, quando eu sei que uma adaptação foi bem feita, é quando o autor continua meu amigo. Então eu acho que tem acontecido com frequência, felizmente. E Vladimir? Bom, eu fiz ensaios, eu não considero biografias, eu fiz ensaios, fiz biografia mesmo, talvez, Zé Lins e José Américo de Almeida, que chamava O Homem de Areia. E fiz alguma coisa com Darcy Ribeiro. Mas eu gostaria muito de fazer um documentário, conversar, ficar com ele semanas a fio, com um autor paulista chamado Inácio Loyola Brandão. Ele me fascina por uma coisa, pelo não sei, a pegada, coisa desse tipo, né? Sem desdoro pros outros, né? Naturalmente eu chegaria até Marçal Aquino, porque é um escritor que eu leio com muito gosto e vejo no cinema após o ciclo Beto Brandt. Eu perguntei que livro vocês estão lendo, agora eu quero saber que cuidado que vocês têm com o acervo de vocês, a bibliotequinha em casa, como é que vocês organizam? É numa estante? Como é o xodó que vocês têm? Eu organizo por temas: história, cinema, teatro, literatura, romance. Eu boto assim, capricorniano que eu sou. E tem um ciúme? Também? Não, tranquilo, mas eu não empresto não gosto de emprestar não. Ah, então tá aí. Eu gosto de ter meus livrinhos, meus filmes. Mas já sei que ele não volta, né? Então eu já dou o livro. Quando alguém fala, me empresta, assim, não estou te dando, não me devolve, hein? Eu digo, por que não volta? Livro, disco, não tem... A propósito, eu às vezes tenho, sempre que eu posso, eu tenho 2 exemplares exatamente para isso, para despedir, porque eu tenho um amor. Se eu comprei, às vezes se eu gosto então muito, eu já compro 2. Compra sempre assim, em dupla? Eu tenho, já vai para 4 mil, eu estou meio perdido, porque o meu ambiente, o meu lugar, espaço é muito pequeno. E eu estou navegando entre eles, aqueles amigos. Mas é uma delícia. Por exemplo, eu não consigo ler livro eletrônico, eu não consigo ler, eu preciso pegar foi um dos temas da gente aqui. Eu gosto do livro físico, dá trabalho, na hora da mudança é uma encrenca, livro pesa, livro é encrenca. Mas é maravilhoso você... Eu morei num apartamento pequeno em certa época e tinha livro tudo quanto é canto. Eu me lembro do Beto comentando, os livros vão acabar discussando. E eu vou sair muito feliz. Despejando você. Despejo pelos livros. A gente falou de boas adaptações para o cinema. Eu queria saber, então, uma péssima. Vocês lembram de alguma? Assim, ou seria... Vocês não querem, de repente, se comprometer e falar? O quê? Uma peça? Uma péssima adaptação para o cinema. Que vocês olharam assim, nossa, não, detestei. Porque... Eu sempre acho que foi uma tentativa que alguém fez. Eu não pontuaria desse jeito, não. Eu prefiro pensar em coisas radicais, assim. Eu fico pensando assim nas possibilidades de adaptação. Vou citar um exemplo. O Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, que é um dos poucos filmes realmente literários brasileiros. Não teve roteiro. Então essas proezas que eu acho que... A péssima adaptação não merecia nem ser lembrada, né? As boas é que tem que ser enaltecidas. Por isso que vocês nem lembram, né? A gente esquece, né? Eu gostaria de lembrar só assim, só por termo de comparação. Uns são felizes, outros não. É verdade. O Graciliano, por uma sorte, sei lá, que coisa absurdamente positiva. São Bernardo é magistral. Pelo menos São Bernardo, Memória do Cárcere e Vidas Secas, é dos melhores filmes brasileiros. Já o Guimarães Rosa já não teve a mesma sorte. Não por um motivo ou outro, por uma circunstância ou outra. E é aquele extraordinário, talvez o... Tem um inédito ainda que não foi, que é o Augusto Matraga, né? Na verdade já foi filmado, é um novo filme que ganhou todos os prêmios do Festival do Rio do ano passado. Eu estou muito curioso para ver. Eu também estou louco para ver, o João Miguel que está fazendo. Talvez recupere essa... Exatamente. Marçal, qual é o primeiro passo, ou pelo menos assim, no teu método de trabalhar? Essa é a primeira coisa que você faz quando começa a fazer uma adaptação? Ler pelo menos umas 5, 6 vezes o livro.
Você vai abordar aquele livro, Então você começa a tirar da pedra o que não é Moisés, né? Você tira da frente o que você não vai usar, porque você enxerga como é que pode... Por exemplo, o Eu Receberia é narrado em flashback. A gente já sabia de saída que não ia dar para fazer isso, porque você teria que mostrar coisas que não seriam interessantes. Então você vai para aquela linguagem e vai atendê-lo da melhor forma possível. Então a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o livro de cor e salteado, porque aí você tem mais segurança na hora da abordagem. Isso aí, ó, eu super recomendo o filme é lindo, é um filmaço, e recomendo também o livro, porque é interessante, né? E você acha que tem que ser o livro primeiro, só sim ou não? Não, eu acho que eu gosto de cada um. Eu gosto de cada um. Isso aí, mas você vê o filme e depois você fica vendo, vai ler o livro, vai ver a Camila sempre, né? Mas o elenco todo, a gente fica falando muito da Camila, é injusto, porque o elenco inteiro tá maravilhoso. Tá muito bem. Gente, eu gostaria de agradecer. Eu queria só, posso fazer um convite? Quem estiver aqui em Brasília, amanhã, a gente, 2 horas, estamos aqui na Bienal, com a projeção do filme Capitães da Areia, de Cecília Amado, neta de Jorge Amado. É uma adaptação bem legal, eu gosto. O Caco tá lá. Eu faço uma participaçãozinha pequenininha, mas o editor da Cecília e da garotada que fez, que é muito legal. Isso aí, e amanhã a gente está aqui de volta às 7h30 da noite também com Entre Livros, tá bom? É a TV Brasil junto com as rádios da EBC na Bienal de Brasília 2012. Uma boa noite. Obrigada, gente.